Eles estavam falando que Abraão, a primeira bênção de Abraão ficou rico. E a Bíblia diz em Gálatas 3, 13 e 14 que a bênção de Abraão chega até nós. Então não é só saúde, não é só vida espiritual, salvação, é também uma vida próspera para você pagar suas contas, dar o órgão, viúva, sobrar dinheiro para os necessitados, a obra de Deus. Amém? Porque quando Israel saiu do Egito, ele recebeu um monte de ouro. De pessoas que não gostavam dele. Pessoas que não gostam de você vão te ajudar. Mas esse ouro não era para comprar uma Ferrari. Esse ouro é para construir um tabernáculo. Esse ouro não é para a tua vaidade, é para a obra de Deus crescer na terra. Então Deus vai prosperar você. Porque se você estiver quebrado, a igreja não vai para frente. Mas se você for próspero, com a tua prosperidade, nós prosperamos e a igreja cresce. Não é assim, amados, para o reino. Então, Sara era uma mulher de 90 anos, muito bonita. E essa bênção faz parte. A unção da beleza. Um homem ou mulher cheio de Espírito Santo, ele pode ser até o mais feio, mas ele está cheio de Espírito Santo, a bondade, a unção deixa ele bonito. Como no caso eu, você, né? Glória a Deus. Veja aqui, Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou. Quem que reinou desde Adão até a morte de Jesus na cruz? A morte. Qual é a morte? Lá no Deuteronômio 28. A morte é escassez, angústia, doença e morte. Deuteronômio 28. São os 4 efeitos da desobediência de Adão. Aconteceu 4 probleminhas que não eram para ter. Que Deus não criou isso aí, foi criado pelo diabo, tá? Primeiro veio escassez. Antes ia o jardim do Éden com abundância. Agora tem o quê? Espinhos e cardos. Aí, da falta de dinheiro, o homem não consegue dormir, porque a conta está do telefonema, e a cartinha, e o SPC, e o CEPROC, e o Serasa, e aí o que acontece? Da escassez vem o quê? Angústia. Porque, irmão, você quer ver que muitos casamentos se dissolvem por problema financeiro. Assunto financeiro é um assunto espiritual. É dinheiro, é coisa de doido, coisa mundana. Dinheiro é coisa mundana para os mundanos, porque isso é um assunto espiritual. Quantas famílias que por causa do problema financeiro acabam brigando? Então a prosperidade faz parte da vida espiritual, amém? Aí da escassez vem a angústia. Da angústia vem o quê? Se a pessoa fica muito tempo angustiada, o que acontece com ela? Ela fica doente. Porque a alma, quando ela fica angustiada, e magoada, e chateada, e preocupada, entendeu? Nós não fomos feitos para preocupação, nós somos feitos para fé, você entende? A preocupação é um vírus, que ela entra no HD e vai detonando. Cada segundo que você está preocupado, você está detonando o teu sangue, está envenenando o teu sangue, está aumentando a tua pressão, o batimento cardíaco, o pulmão, o cérebro, tudo isso é afetado. Você fica magoado com alguém, o teu sistema imunológico abaixa. Aí vem câncer, vem tudo com quanta coisa, tumores. Você entende? Esses são vírus que entram na alma. E aí a pessoa não sabe resolver isso pela graça. Nós falamos isso quarta-feira, a Isabel estava aí. Nós falamos sobre isso, se quiser a pregação, sobre como nos livrar dessas bactérias, eu mando para você pela internet. Amém, amados? Olha, muitas vezes a pessoa não sabe livrar desses problemas da alma. E aí ela fica doente. E depois de doença vem o quê? A morte. Mas nós não estamos nesse ciclo aqui. Porque Jesus, ele quebrou isso. Vamos continuar lendo. Graças a Deus. Se o versículo acabasse aqui, nós fechar a porta, você está chorando aqui, né? Mas o versículo continua. Calma, calma. Tem boas notícias ainda. Não acabou. Vamos continuar lendo. Reinou a morte por este. Muito mais. Olha que palavra gostosa que essa aqui, ó. Gostei dessa palavra. Muito mais. Os que... Qual que é a condição, amados? Você não pode sair da igreja sem receber. O que é receber? Depois dessa palavra nós vamos orar. E você tem que ganhar isso em oração. Você tem que orar, jejuar, e pedir, e clamar, e receber isso. Porque se você não receber, você não tem. Você pode ir num banquete, mais maravilhoso que tiver. Aí você olha, tira fotografia, põe no microscópio. Mas se você não pôr para dentro, entrar no teu sangue, não adianta. Então essa palavra é comida, é bebida. Você tem que ganhar ela em oração. Não é só ouvir e dizer, legal, pastor, gostei. Não, você tem que ganhar essa palavra em oração e jejum. Amém, irmãos? Receber. É ouvir e dizer, eu quero isso, eu vou tomar isso, eu vou buscar isso, e Deus vai gerar isso no meu coração, entende? É isso que é. É juntar a palavra com a oração. E 1 Timóteo 4,5 diz que tudo é santificado pela palavra e pela oração. Muitas pessoas ouvem a palavra, mas elas não oram a palavra e não ganham a palavra. Elas ouvem a palavra, saem daqui e não conseguem praticá-la. Por quê? Porque eles vão ouvir. Olha aqui, irmãos. Veja que aqui está o ouvir, ó. Aqui está o praticar, tá vendo? E
o ouvir e o praticar, tem o querer. Você tem que trabalhar no coração. Quando você ora, a palavra desce aqui, ó. Muda o teu coração, aí você consegue praticar. Então, através da oração, a cabeça entende e o coração recebe. E aí você consegue praticar. Vamos continuar lendo? Muito mais os que recebem a abundância da graça. Tem que ter muita graça para vencer. A Bíblia diz em Romanos 5,20, onde abundou o pecado, qual a solução para o pecado? É a graça. Romanos 2,5 diz que o amor de Deus é que nos leva a arrependimento. Se Deus não mudar você, não adianta você se esforçar. Só Deus é que muda. Não adianta você tentar mudar. Eu vou mudar, Deus. Eu prometo para o Senhor, nunca mais eu faço isso. Isso é religião. Não prometa para Deus que você não vai fazer. Diga, Deus me muda, porque só o Senhor pode me mudar. Se o Senhor não me mudar, eu vou fazer tudo de novo. O Senhor sabe? Porque Deus sabe disso. Porque Deus conhecia você quando estava no mundo e já te amava. Agora que você recebeu o Espírito Santo, Ele sabe como tirar você do pecado. Não adianta você se esforçar. Você foi salvo através da fé, e se você vai ser santificado somente através da fé, não pelo esforço. O esforço não vai mudar nada. O esforço só vai piorar, um peso morto. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. O que é o dom da justiça? É um presente aonde Deus diz assim, olha o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aquele sacrifício é maior do que a condenação. Deus tem um juízo sobre o pecado. Vou dar um exemplo. Deus olha para o Geraldo, olha a ficha dele desde que ele nasceu, e Deus tem um juízo sobre o pecado. Ele tem um ponto de vista sobre o pecado. Só que a morte de Jesus, ela é maior do que o juízo. O que Jesus Cristo fez, o sacrifício de Cristo, paga por todos os pecados do Geraldo. Se o Geraldo crer em Cristo, Deus olha para o Geraldo sem nenhuma condenação e diz assim, te justifico, te declaro santo, entro dentro de você e começo a te santificar agora. Se torna teu advogado e nenhuma condenação. Então Deus, Ele começa a tratar você como filho e como amigo. E Ele não olha mais o seu pecado como algo a ser condenado, mas algo a ser trabalhado e retirado de você pela graça de Deus. Vamos continuar? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, está vendo? Quem não tem Jesus está debaixo de juízo, mas quem tem Jesus está debaixo da graça. Não debaixo de condenação, mas debaixo do favor de Deus. Deus olha e diz assim, você merece a cura, você merece a prosperidade, você merece a salvação, porque Jesus pagou e você creu nele, então você não me deve nada. Você agora é digno. Isso é uma boa notícia. Vamos ler? Porque assim por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também por um só ato de justiça de quem? Meu, pastor, é que eu obedeci. Pela minha obediência eu quebro a maldição. Miserável, vai para o inferno. Se a tua obediência te salva, você vai ter que nascer, nunca pecar, passar a vida inteira sem pecar e não ter nem por pensamento. Ser perfeito todos os dias. Ah, pastor, eu já errei um monte. Então você está no beco do pano. Porque a justiça que Deus quer é uma justiça perfeita, não pode ter um só pecado. E você pode pecar daqui para frente, mas o que você fez lá para trás, como é que é? Só o sangue de Jesus que nos purifica de tudo. Olha aqui, amados. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens pela justificação e vida. Veja 19 aqui, 19. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Ou seja, por que as pessoas chamam de pecadores? Porque Adão pecou. Ah, pastor, mas isso não é justo. Eu não fiz nada, Adão parou em paz, agora eu sou chamado de pecador. Você não fez nada para ser pecador. Só que o versículo também é bom aqui, vamos continuar? Assim, olha lá, pela obediência de muitos, serão feitos justos. Assim como em Adão você é culpado, em Cristo você é justificado e salvo.